Vamos lá, o Sidão, a notícia veio de São Paulo que ele está negociando com o Goiás, é o goleiro, e ontem o Dr. Mauro disse aqui, um goleiro deu todas as dicas, né? Não, todas as dicas. Ele disse, você perguntou, foi titular? Foi. Ele foi em alguma parte. Pois é, nós vacilamos, né? Poderíamos ter matado aqui ontem. Alguma parte não, foi titular. Não, foi não. Não, Ele revezou com o Jean, o Renan. Renan também. E aí, a galera, foi uma manifestação danada na internet. Hoje nós temos aqui algumas participações do pessoal. Um aqui falou, Patrick. Mas não deve ser, né? A resposta é essa, deve ter vindo errado. Alan. Sim, tira ele do meu São Paulo, Patrick. Ah, tá legal. Tá legal. O Patrick diz que quer que tire ele do São Paulo, ou seja, é uma barca. Pega muito, boa escolha. Vai calar muita gente que tá criticando. Michel Bernardo. Já tem 35 anos o Sidão, hein? Não, pelo amor de Deus, Guilmar Divino. Faz isso não, gente. Rubens Martins. Bom demais para os adversários. Pedro Paulo. Não, tá louco? O João Paulo Guerreiro. Não, melhor ficar com o Marcos. Darlan Ferreira. Fernando Miguel, que está no Vasco, é bem melhor que o Sidão. Bruna Siqueira. Ele foi muito bem no Fogão. Talvez no Verdão tenha uma melhor performance do que teve no São Paulo. Murilo Vieira. E é verdade. Hoje um companheiro fez um comentário que eu até concordei. Ele falou, o gol do São Paulo é maior do que os outros. Claro que sim. Para substituir o Rogério Ceni não é fácil. Comentário esse do amigo José Carlos Lopes. O São Paulo agora, as atuações dele não foram convincentes. O São Paulo é uma máquina de destruir goleiro. Uma máquina depois do Rogério Ceni. Se você pegar aí recentemente... Aquele Denis, que foi reserva dele. Aquele é ruim, né, Vando? No Figueirense também não deu conta. Não é só o Denis. Se você pensar o São Paulo aí da sua base, tem jogadores espalhados pelo Brasil inteiro. Tem o Everton, goleiro do Ceará. É um belo goleiro. Tem aquele goleiro do Paraná. Everson, que era da base do Ceará. O do Paraná? Do Paraná. Roger? Não, Roger não. É um Thiago, alguma coisa assim. Um goleiraço que jogou a Série B, jogou a Série A. É um menino novo também, da base do São Paulo. Então ninguém para. Você vê, esse ano foram 3. O Sidão não foi tão mal. Ele teve falhas pontuais, mas todas as vezes que alguém falha no gol do São Paulo, é aquilo que você falou, não presta. Na verdade, não é nem no gol do São Paulo, Pasquetto. Como o São Paulo é um time grande, de grande massa, que se acostumou a ganhar grandes títulos, Libertadores, Mundial, Campeonatos Brasileiros, seguidos, era um time que batia em todo mundo cedo, de tarde, à noite, o torcedor ficou muito mal acostumado. E sempre com o Rogério, né? E todo mundo que chega no São Paulo não presta. Né? É jogador da base, jogador de fora, é treinador. Então reforça pra você? Pra mim, reforça, é titular do Goiás. Antes o Valdir Pérez também, o Zete pegando tudo, o hoje, Gilmar. Valdir Pérez, né? Hoje qualquer um que chegar lá no Goiás vai chegar como titular, porque... Você acha, Evandro? O Marcos terminou o ano embaixo, com todo mundo no Goiás. E o Rangel ainda vai demorar um pouquinho, aquele outro goleiro vai ficar aí? Não, o Thiago Cardoso foi embora. Foi embora. Então, qualquer um que chegar vai chegar como titular. E o Sidão, pela experiência dele, eu não acho ele tão ruim assim. É bom goleiro. Ele pode não ser um goleiro extraordinário, mas ele é um goleiro, com a experiência dele, 35 anos de idade, para goleiro não é um jogador velho. Claro, então... No Botafogo, na Série A, ele foi bem, Doni? Ele foi bem. Foi quando vocês foram para a Libertadores, tanto é que o São Paulo contratou por causa disso, né, Doni? Exatamente. O Sidão foi para o Botafogo numa emergência, o Jefferson havia machucado, aquela contusão dele anterior, né? Que ele teve uma outra agora, recentemente, mas antes, e o Botafogo não tinha goleiro. E o Sidão foi, então, emprestado ao Botafogo, como emergência. Pelo Audax. Pelo Audax. E ele foi muito bem. No Botafogo ele jogou muito bem, tanto que a torcida não queria que ele fosse embora. Mas por que não fica no São Paulo, meu Deus? Por essas coisas todas que o Jean falou. Ninguém fica no São Paulo. A história do goleiro é o seguinte, o goleiro quando não está jogando, o empresário força a barra, porque o goleiro que não joga, ele acaba. Então eles ficam forçando assim, vai ficar no São Paulo, vai virar um Rodrigo Calaça aqui no Goiás, reserva eterno. Né? Então tem isso para goleiro, sempre eles gostam de estar mudando para poder o cara jogar, porque goleiro que não joga, ele é esquecido. Agora, o que precisa acontecer aqui... Esse Rodrigo Caio, que não é bobo, ele não deu um chute esse ano porque a torcida não suporta ele. O que precisa aqui, Jean, Doni, Pasquetto, a gente tem um pouco mais de cuidado, porque parece que nenhum reforço serve para o Goiás. Tudo quanto é jogador que anuncia assim, esse não joga, esse não presta. Gente, os bons, o Goiás não vai dar conta de trazer, não. Os top, né? Quem é titular, quem é top, quem é jogador que está lá em cima. A gente falou daquele Douglas, que está no Grêmio. O cara é um craque, sabe jogar futebol.
Né? Não dá conta porque é reserva no Grêmio. Então traz o titular do Grêmio. Você traz o Luan, traz o Everton, traz o Jael, que hoje é titular. Não traz. Então a gente precisa largar e entender que o Goiás está trazendo o que ele dá conta de trazer. E o time reserva do Grêmio na Série A, com o Douglas, quase não perdeu. Exatamente. Então, assim, às vezes é muita exigência da imprensa que joga o torcedor contra o jogador. E é preciso ter calma também, porque o Goiás não dá conta de trazer o Messi, não dá conta de trazer o Cristiano Ronaldo. E o bom Grêmio, né? Não, foi feito de jogadores renegados, né? Tem um goleiro aí de Copa do Mundo, De Gea, que leva frango quase todo jogo. Martins Silva levou. Então, assim, é preciso ter calma com o Andor. Sim, Doni. É um bom reforço. Você acha que é um bom reforço? Muito melhor. O pessoal está conversando aí o que não sabe. Está falando que não presta, você é um bom reforço, é um bom jogador. Não, eu vi o cara falando que ele não jogou bem no Botafogo. Então não viu jogo nenhum do Botafogo. Não, ele falou que jogou bem no Botafogo. Não, tô falando que teve gente comentando. não deu conta no Botafogo e não deu conta no São Paulo. Na verdade, não assistiu o jogo, né? Na verdade, o Sidão é melhor do que todos os goleiros que o Goiás tem aí hoje. E, aliás, dos que teve nos últimos 3 anos. Incluindo o Marcelo Rangel. Incluindo o Renan? Inclusive o Renan. Toda contratação requer um tempo para você analisar. Agora tem que ver ele chegar, se vai jogar. Porque você analisar uma situação... inteiro, as né? pessoas têm que ver uma coisa. A defesa do São Paulo também não é essas coisas não, gente. É uma defesa muito ruim. Esse Rodrigo Caio é horroroso. Não sei porque o Flamengo quer contratar isso. O São Paulo ninguém presta, irmão. Entendeu? Ninguém presta. É um time ruim. O time do São Paulo, ele é um time... Ele deu uma melhoradinha. E eu sei bem como é que é o São Paulo, porque meus sobrinhos lá de São Paulo, todos torcem pro São Paulo. Toda vez que eu vou a São Paulo, tem que ver jogo do São Paulo. E eu sei todas as negócios do São Paulo, que eles me mandam mensagem sobre São Paulo todo dia. O São Paulo deu uma melhoradinha nesse campeonato passado aí, mas já tem anos que eles vêm sofrendo lá com times ruins. E o goleiro com defesa ruim, não tem goleiro que segura, Deixa não. eu perguntar pro meu amigo Jean. Tá para chegar, então. Quando o Jean fala, no São Paulo ninguém presta. Você falou assim, para a imprensa ou porque não presta mesmo? Não, pro torcedor. Porque o torcedor quer que o time ganhe de qualquer jeito. Tem muitos jogadores. Então eles vão queimando atletas um após o outro. O volante que estava no Cruzeiro era titular absoluto. E aí o São Paulo não fez a venda dele, já não presta mais lá no São Paulo. O Hudson? O Hudson. O povo lá já odeia o Hudson. A torcida do São Paulo é exageradamente exigente. Talvez por isso que o Jean falou. É uma torcida jovem, né? O São Paulo é um clube que dos anos 90 para cá. Dos anos 90 para cá ganhou muito. Foi o primeiro clube brasileiro assim, dessa virada de século que... Aliás, hoje se dá tanto valor a Libertadores porque o São Paulo começou a dar valor a Libertadores, porque se não fosse o São Paulo ter ganho 3 vezes, ninguém estava nem ligando para isso, como não ligava muito no passado. Então, esse pessoal se acostumou muito com esse tipo de coisa. E é uma exigência, talvez até meio ultrapassada. Assim como o Evandro tem razão, quando fala que aqui nós temos há uma certa exigência exagerada também por parte do negócio, né? Do Goiás. Parece assim... Eu vejo, às vezes, uns colegas, vejo torcedores falar como se o Goiás fosse assim, um time do patamar do Real Madrid. Que todo mundo no Brasil quer vir jogar no Goiás, porque o Goiás é o bambambam. O Goiás é que paga, o Goiás é que tem estrutura, o Goiás é que tem... E não é bem assim. O Goiás é um clube excelente, um tremendo de um clube, uma estrutura enorme, maior até do que estruturas de times grandes do Rio e de São Paulo. De São Paulo não, mas do Rio com certeza. E é preciso saber, Doni, se o jogador quer vir também. Exato. Porque o próprio Marcelo Almeida falou... O ano passado que tentou vários jogadores descartaram o Goiás. Estava numa Série B, é verdade, não é? Mas assim, até na Série A, o cara tem proposta de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas, de Rio Grande do Sul. É porque tá lá, ele está aonde está a imprensa. É onde tem visibilidade para o mundo todo. Aqui ele acha que vai ficar fora. Do São Paulo, pode vir mais um.